Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 5, 17 ao 30. Mas ele lhes disse: Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito interessante essa leitura que nos mostra a unidade perfeita e a mesma origem do Filho e do Pai, né? Para nós continua sendo um mistério. Nós não conseguimos compreender com a nossa razão essa questão da Trindade Santa, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas numa só pessoa. Porque a nossa realidade, a nossa inteligência, ela é limitada. Deus está acima de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então nós não conseguimos abarcar todo esse entendimento, né? Deus é muito maior do que a nossa compreensão, do que a nossa inteligência. Por isso, muitas pessoas às vezes se afastam da fé, se afastam da igreja, da religião e até mesmo da espiritualidade. E esfriam totalmente, porque querem que Deus caiba dentro da sua cabeça, né? Do seu entendimento, da sua inteligência. E não vai acontecer isso. Outros, porque não conseguem tocar, selecionam alguns aspectos de Deus, criam às vezes um Deus compatível ou com a sua necessidade, ou com o seu comportamento, com os seus desejos pontuais, seus desejos momentâneos, e vão vivendo também uma espiritualidade nem sempre muito frutífera, né? Nem sempre muito boa. Então Jesus aqui, ele coloca isso, os judeus também não aceitavam, e ele fala que ele só faz aquilo que o Pai o ensinou a fazer, ele só faz aquilo que vem de Deus, porque ele está em unidade perfeita como Deus, né? No outro trecho que eu omiti na leitura, na proclamação, ele diz assim: o Pai, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer, né? Aí ele fala do julgamento. Então nós percebemos algumas coisas às vezes que a gente questiona de Deus, alguns acontecimentos na nossa vida, alguns dissabores, algumas coisas que às vezes a gente não está muito preparado para viver, e às vezes fica questionando Deus. E nós percebemos que Deus tem a sua vontade, Deus é onisciente, né? Deus tem os seus desígnios e Ele nos deu a liberdade. Então eu compreendo assim, né? Esse aspecto dos acontecimentos que às vezes nós não aceitamos, temos dificuldades em aceitar. Às vezes queremos culpar Deus por alguns acontecimentos na nossa vida, na nossa história, na humanidade. Nós não conseguimos se aproximar da vontade de Deus. Algumas coisas acontecem devido à liberdade que Ele nos deu, à capacidade que Ele deu ao ser humano. Algumas coisas, muitas coisas, nós nos perdemos. Muitos pecados são provenientes disso, da nossa liberdade, da nossa capacidade de escolha, e muitas vezes por estar longe de Deus, longe da sua palavra, nós escolhemos mal, escolhemos errado e causamos o dano. E em outras oportunidades são os mistérios que nós não sabemos o porquê. Então que nós possamos, na realidade, nos colocar diante desse texto, nos reconhecer pequenos, nos reconhecer limitados, nos reconhecer criaturas, filhos adotivos no Filho, em Jesus, mas criaturas de Deus, porque Ele é muito maior. Mas Ele tem uma promessa de amor, uma promessa de salvação, uma promessa de resgate, ou seja, nosso desejo de felicidade, de paz, de eternidade, isso está inscrito em nosso coração porque nós viemos de Deus
e voltaremos para Ele. Então nos compreendamos, aceitemos que somos pequenos diante de toda a grandeza de Deus, diante de toda a sua graça. E humildemente, então, nos coloquemos a caminho e nos coloquemos na escuta da sua palavra e na tentativa, né, sempre recorrente, né, perene, de vivê-la sob todos os aspectos da nossa vida. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.